Bom dia, gente. Tudo bem? Olha, eu tô começando aqui mostrando para vocês esse beijinho, né? Justamente por causa da folhagem dele, porque hoje eu vou mostrar 7 plantas para vocês, com bastante colorido para quem quer colorido mesmo no jardim, no quintal aí em casa, na sua casa. Aqui na minha casa, olha, eu tenho esse beijinho em vaso, né? Aqui junto com ele eu tenho um pé de coloral que eu vou levar lá para a chácara, olha. E que ocupa bastante espaço, né? Então tá em vaso aqui, eu vou levar para a chácara. Aqui atrás eu tenho um manjericão. Então são plantinhas verdes, tá? Só para dar um contraste com as próximas 7 plantas que eu vou mostrar para vocês aqui nesse vídeo. E a primeira plantinha que eu tenho para mostrar para vocês aqui, gente, olha, é uma luteela. Olha como ela é completamente roxa, né, gente? É uma planta muito utilizada por paisagistas justamente por causa dessa bela folhagem com esse tom super roxo, né, que dá um contraste muito lindo com folhagens verdes, né, inclusive a folhagem do gramado. A luteela é uma planta de sol, então justamente por isso, né, ela vai muito bem como bordadura de jardim e de gramado, porque ela é uma planta super resistente ao sol, fica com essa tonalidade linda, né, dando esse belo contraste, e é uma planta muito rústica também, muito fácil de cultivar e de propagar. Aqui em casa, inicialmente, eu comecei com apenas uma, né, que é de onde eu fiz mais mudinhas, mais propagação dela, porque qualquer raminho dela, né, enraiza facilmente, mesmo em solo pobrinho. Aqui em casa é um solo super arenoso, né, os solos arenosos geralmente são bem pobres em nutrientes, mas mesmo assim a gente consegue cultivar essa plantinha sem, né, sem adubação, sem muita frescura. Olha, aqui nesse cantinho eu tenho até uma mudinha dela aqui, olha, em vaso. Ó, como vocês podem ver, como em vaso a água, né, seca mais rápido, então aqui nesse vaso eu coloquei um pouco de terra lá da rua, né, que é uma terra que tem um pouco de barro, né, uma terra mais argilosa. E a nossa segunda planta aqui, olha, é uma parente da luteela também. Vocês podem perceber aqui, ó, que as sementinhas, né, ou as florzinhas dela aqui, ou o frutinho, é muito parecido. E a folhagem, gente, tem esse tom de rosado aqui. Ela tá em vaso, né? Ela tá sofrendo um pouquinho aqui, porque em vaso ela seca mais rápido, né? A água da rega eu só faço uma vez por dia e ela seca mais rápido, até porque o vaso é pequeno. Mas vocês percebem pela tonalidade que é uma planta linda. É muito utilizada aqui na minha região, inclusive, né, no paisagismo de locais públicos, porque é uma planta super resistente, né, e que vai muito bem em locais ensolarados. Aqui, gente, olha, eu tinha um exemplar dela, né, e foi feita a poda. Peraí que tá desfocando aqui. Olha, e já tá rebrotando. Olha, eu tô tentando aqui deixar o foco, mas tá meio difícil. Ela já tá rebrotando. É uma planta que suporta poda rústica também, como vocês podem ver. Ó, tem rebrotação dela aqui por todo lado. O lado bom da rebrotação, gente, é que depois ela fica com uma folhagem mais densa. E aqui eu tenho para vocês a terceira planta, que é para quem quer aí super colorido, né, no jardim, no quintal, e que tem muito sol, tá? Essa daqui, né, numa coringa, já falei para vocês, que é, né, a nossa bela primavera ou bougainvillia. Ela cresce, gente, até 6 metros de altura, se você permitir, tá? Mas você pode fazer poda, inclusive poda drástica dela também, que ela rebrota com todo vigor, né? É uma planta nativa do Brasil e, né, a coloração dela aqui das brácteas, né, que a gente chama de flores popularmente, tem de diversas cores, né? A branca, por exemplo, é linda também, né? A vermelha, a amarela, enfim, as tonalidades são diversas e você pode escolher, né, ou ter várias aí na sua casa. Aqui nesse cantinho, por exemplo, tem uma que eu já mostrei para vocês, né, que até a folhagem dela é muito bonita porque é variegada. Então, ela é ótima para você cultivar ela, por exemplo, ao lado de um muro, né? Ou então, até mesmo num caramanchão, né? Como uma planta trepadeira que ela é, né? Ela se enrosca, apesar de ser lenhosa, o que é bem interessante, né? E depois deixa aí o seu caramanchão, o seu muro repleto de flores. Mas também é uma planta que não necessariamente você precisa cultivar ela como uma planta trepadeira, tá? Você pode cultivar ela como uma arvoreta.
fazendo a poda regularmente, né, e deixando ela no formato que você quer. Ela tá tão linda aqui em casa, gente, que até o meu marido tá encantado aqui com a floração dela, com o tamanho dos cachos de flores que ela tá produzindo. E aqui eu tenho a coromandel, gente, olha, essa bela plantinha com essa folhagem maravilhosa. E quero que vocês saibam que tem coromandel também com a folhagem verde, tá, gente? Então, essa que tem essa folhagem, né, com duas cores, é bem interessante porque mesmo na época que ela está sem flores, ela fica lindíssima assim, né? E inclusive você pode conduzir ela também como uma planta trepadeira, tá? O que é bem interessante. Ela produz essas florzinhas assim, mas ela não tá no período de floração dela, né? Milagrosamente tem uma florzinha aqui, mas a floração aqui, ó, desse cantinho aqui já passou, tá, gente? E ela é uma plantinha que quando você compra ela lá no viveiro, na floricultura, inicialmente, você acha que ela é uma plantinha delicadinha que vai ficar comportada num vaso, mas ela não vai. Ela é uma planta que fica assim entorcerada e linda, né? Pra deixar aquele cantinho sem graça super maravilhoso. E aqui a nossa quinta planta super colorida é um Coleus, gente, olha, eu fiz uma poda de limpeza nele aqui, podei ele, vocês percebem agora aqui evidentemente que ele tá num vaso oval, né, e é uma planta muito colorida, e vocês percebem que por causa de eu ter feito a poda, então todas essas brotações que estão aqui embaixo agora vão ganhar vida, né, e vão ficar bem densa aqui e cobrir esse vaso com essa folhagem magnífica. Esse é o Coleus rendado, né? E é um dos que eu mais gosto justamente porque ele tem três cores, né? Um verde meio cana, meio limão, né? Um tom de rosa e um tom de escuro, né? Aqui meio marrom, que fica super colorido, mesmo assim, né? Uma planta sozinha, mesmo isolada, né? Mesmo num vaso, ela fica assim super colorida, não tem como passar batido por essa planta. Do jeito que ela tá aqui, gente, eu vou fazer uma adubação, tá? Eu vou fazer uma adubação lá, né, no substrato mesmo, para essa planta ganhar mais vigor e ganhar vida, e depois eu vou fazer uma adubação foliar, tá? Vou borrifar aqui adubo nessas folhinhas, que ela dá um colorido ainda mais lindo, mais vivo, né, mais vibrante. E aqui a nossa sexta planta, né? Tá pequenininha aqui ainda, eu tenho dela grande também, mas tá num vaso e tá lá no fundo do quintal e o sol tá bem quente, então eu preferi finalizar o vídeo aqui onde tem uma sombra aqui. E eu tenho, né, ela aqui, dois exemplarzinhos que tá com florzinhas, também é o motivo de eu ter escolhido esses dois vasinhos. E é uma oxalis, né, que a gente chama de avenca roxa. Essa planta tão lindinha, né, tão fofinha, assim, pela folhagem dela, que mesmo sem flores fica assim super linda. Ela ainda tem essas florzinhas amarelas, né, que traz uma beleza, assim, muito delicada para ela, um contraste muito bonito, né, entre amarelo e esse tom de avermelhado, nesse tom de roxo, de quase marrom da folhagem dela, que é super lindinha. E já respondendo uma pergunta que eu respondi em outro vídeo, mas que muita gente me faz toda vez que eu posto essa plantinha no meu Instagram, gente, é que essa espécie de oxalis, gente, que a gente chama de avenca roxa, quando você coloca ela num local de sol, sabe, que ela sofre um pouquinho no sol, ela fica com a folhagem esverdeada, então ela perde um pouco da beleza. Geralmente, quando a gente se apaixona por essa plantinha aqui, é porque ela viu ela assim, né, nessa tonalidade de cor bem escura, tá? Quando ela tá esverdeada, é porque ela tá sofrendo com bastante sol, tá? Então, eu recomendo o quê? Que você faça uma adubação, né, leve aí na sua plantinha, ela não é muito exigente, e coloque ela num local mais sombreado, né, com bastante luz, claro, né, aquele solzinho da manhã, aquele bem fraquinho pode até ser, mas protegido de sol forte aí na sua casa, para ela manter a coloração dela assim, bem bonita. Então, assim, vocês percebem que é só esse o segredinho, tá, gente? Não tem nada, assim, nenhum adubo especial que você tem que colocar para a tonalidade dela ficar assim. Nada disso, não. É só a luz mesmo. Muitas plantas são assim. A depender da quantidade de luz que recebe, a coloração da planta é alterada.
E a nossa última planta aqui do vídeo, na verdade, assim, a coloração dela é verde e branco, né? O que tem de muito interessante nela é justamente por ela ter duas cores que são meio neutras, né? O branco e o verde, e ainda assim ela ser tão lindinha, né? Que é o nosso mini caládio, né? Na verdade, todos os caládios, né, de todas as cores são muito lindos quando eles estão bem cuidados, né? Eles dão uma folhagem muito linda, né? E até mesmo aqui o mini caládio, né, que tem essas folhinhas pequenininhas, né, que é só, não tem um tom muito colorido, muito vibrante, é só um verde branco mesmo, mas quando ele tá assim, né, bem cheinho, ele fica muito bonitinho. Na verdade, aqui ele não tá, né, na sua melhor fase, é que ele já tá passando, né, a melhor fase dele, que ele fica completamente cheio, né, de folhagem, e ele já perdeu aqui um pouco da folhagem, que é natural dele, por sinal, né, ele perde a folhagem, os bulbos, né, ficam dentro da terra e depois rebrota com todo vigor, né, na natureza, quando ele tá lá na natureza, com as primeiras chuvas de primavera, ele já rebrota e fica lindíssimo. Aqui em casa, ele não perde toda a folhagem, porque quando cessa, né, as chuvas, eu faço regas, eu mesma, né, regularmente, e por isso ele mantém a folhagem assim. Mas a época, né, da primavera, aí, quando começa as primeiras chuvas, até a umidade do ar, né, fica muito mais gostoso, então essa planta sente, e é a época que fica mais bonita, né, com a folhagem mais cheia. Muita gente é apaixonada por essa plantinha, né, muita gente já comprou bulbos comigo, inclusive, porque de fato é uma planta muito linda, e uma vez que você tenha ela, você pode ter para sempre, tá? Porque você pensa que perdeu a sua plantinha, porque ela perde toda a folhagem, mas depois ela rebrota e fica linda de novo, inclusive multiplica os bulbos. Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, e se gostou, gente, compartilha, diz pra mim o que você gostou, tá? O que você aprendeu, tá? E se tiver alguma coisa também, uma dica, uma sugestão pra deixar, deixa aí nos comentários a cidade onde você tá assistindo esse vídeo, tá? E um bom dia, um bom domingo, um beijo pra vocês. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.